Bom dia. Como alguns alunos me procuraram, mostrando que não entenderam sobre notação científica, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês o que é notação científica e explicar um pouco. Eu gostaria de estar com vocês na sala, que é bem mais simples, bem mais fácil, né? E tá sanando as dúvidas de vocês. Como isso não é possível devido à pandemia, então eu resolvi gravar um vídeo, que não é nada fácil, que tá complicado. Que eu nunca fiz isso, ó, gente. Me desculpa os erros e as falhas, tá? Então, olha, a notação científica nada mais é do que uma forma de simplificar números grandes ou número pequeno demais. Porque na nossa natureza não tem só aqueles números exatos, tem aqueles números enormes, ou um número muito pequeno, como vírus, bactérias, que não são vistos a olho nu. E isso, a carga de um elétron. Então, como são números enormes, eles vão ser escritos em forma de números compreendidos entre 1 e 10, ou seja, número maior do que 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de 10 conveniente. Por exemplo, vou passar agora para vocês escrito uma forma de como vocês vão escrever os números de potência de base 10, tá? Então, o número de zero que eu tenho vai ser de acordo, vai ser o meu expoente. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, o número 10. Quanto zero possui? Como ele é um número maior do que 1, então eu vou pôr 10 e o expoente vai ser olhado de acordo com zero. Então, tem um zero, o expoente 1. Se eu tiver aqui, olha, 2 zero, que é o caso do 100, então eu vou pegar 10 elevado a 2. Lembrando que esses são números inteiros, maior do que 1. Já, olha, por exemplo, o número 1. O número 1 também pode ser escrito em forma de potência de 10. Só que lembrando que, olha, como aqui não tem zero, então o meu expoente vai ser zero. Então, todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. Agora, se eu tiver um número menor, ou seja, números decimais, números menor do que 1, então, por exemplo, 0,1. Nesse aqui eu vou olhar quantas casas eu tenho após a vírgula. E nesse aqui, para diferenciar do anterior, olha, eu tenho que vai ser 10 elevado a 1. Para diferenciar desse aqui, como eu tenho números decimais menor do que 1, então o meu expoente vai ser negativo. Se eu tenho aqui, ó, 0,01, então vai ser 10, né? Elevado a 1, 2 casas, menos 2. E assim sucessivamente. Então, números maior do que 1, expoente positivo. Não esqueça, ó, expoente positivo. E números menor do que 1, expoente negativo. Então, fica escrito dessa forma. Número maior do que 1, expoente positivo. Número menor do que 1, expoente negativo. Agora, vou fazer outros números que não seja o 10. O 10 aqui, pessoal, pode observar, eu tenho 1. Então, eu posso pôr aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 1, 1 vezes 10, tá vendo? E assim sucessivamente. Agora, vamos supor números diferentes. Se eu tiver aqui 400, 400 é o mesmo que 4 vezes 100. O 100 aqui, como vimos anteriormente, é 4 vezes 10 elevado a 2. Então, vocês podem olhar dessa forma, transformando ele numa multiplicação. Então, tendo aqui, olha, 2, 0, o expoente vai ser 2. Se eu tivesse, por exemplo, 3.500, 3.500 é o mesmo que 3,5 vezes 1.000. Então, corre 3,5 vezes 10 elevado a 3. Então, eu posso usar esse método ou simplesmente contar, olha, eu tenho que colocar uma vírgula de maneira que esse número vai ficar menor, maior do que 1 e menor que 10. Então, 1, 2, 3. Coloquei a vírgula e vou pegar, ó, 3,5. 3.500, por acaso é igual a 3,5? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por uma potência de 10. Quantas casas eu andei e deixei aqui para trás? Olha, então vou contar, ó, voltando aqui para a esquerda, 1, 2, 3 casas. Então, eu vou levar 3. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 0,1, 12. Olha, a vírgula está aqui. Esse número aqui é um número decimal, ou seja, menor do que 1.
Então, eu vou colocar a vírgula compreendida aqui, ó. Então, vou colocar 1,2. Então, olha, que ele ficou maior do que 1 e menor do que 10. Então, nessa forma aqui, eu vou ter, olha, vezes 10. Ó, daqui até aqui, eu andei apenas uma casa. Então, vai ficar elevado a menos 1. Ó, qualquer número que eu tiver, olha, 5.345. Aqui no caso de 3.500, eu pude anular o zero, não tem importância. Agora, 5.345, eu já não vou eliminar os números, a não ser que seja com a regra de arredondamento, que não vai ser o nosso caso aqui agora. Então, para o número ficar maior do que 1 e menor do que 10, eu teria que colocar a vírgula. Se eu pegar a vírgula e colocar aqui, não vai ficar menor. Então, onde teria que ser a vírgula? Então, 5,345 vezes 10. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, olha, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, então, elevado a 3. Lembrando, número maior do que 1, expoente positivo. Agora, caso o professor já tenha uma vírgula, então, vamos supor que eu já tenho essa vírgula aqui. Então, olha, 89. Aqui eu tenho uma vírgula aqui. Eu vou precisar andar quantas casas aqui? Não é só uma? Então, vai ficar o seguinte, 5,3, tá vendo? Eu andei apenas uma casa, 89 vezes 10, a quantidade de casas que eu voltei vai ser a quantidade do meu expoente. Aqui, ó, isso aqui agora eu fiz só com número grande. Agora, se eu tivesse aqui, ó, 0,00008. Então, olha, aqui eu vou pegar 8,1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou pegar 8 vezes 10 elevado a 5. Porque, olha, 1, 2, 3, 4, a vírgula vai ficar aqui. Porque se eu colocar a vírgula antes, vai ficar isso. E nesse caso aqui, o número não ficou maior do que 1. Então, ficou 8 vezes 10 elevado a 5. Se eu tivesse aqui, olha, 0,00005,51. Outro caso também, a vírgula vai ficar aqui, ó. Se eu colocar aqui, então ficaria 51. Então, como eu quero que o número seja maior do que 1, menor que 0, então vai 5,1 vezes 10. Acaso 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, olha, aqui é menos 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a menos 5. Eu tenho que fazer com que esse número fique dessa forma. Agora, tem a medida que foi passada para vocês, que é o nanômetro. O nanômetro... Puxa... é um submúltiplo do metro, assim como o centímetro, o decímetro, o milímetro. O nanômetro é a bilionésima parte de um metro. Ou seja, você vai pegar 1 metro e vai dividir em 1 milhão de parte, 1 bilhão de parte. Então, esse número ficaria da seguinte forma, 0, isso. Desculpa. Assim não, gente. Depois era a mais. Olha, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. Aqui, ó, bilionésimo. E seria isso. Como eu vou andar aqui, olha, tem esse número, então o nanômetro, ele vai ficar 10, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elevado a menos 9. Ou seja, ele é a milionésima parte do metro. Então, nesse aqui, se eu tenho lá, ó, 400 nanômetro. Então, o que eu vou fazer? Olha, vai ser 400 vezes 10 elevado a menos 9. Então, olha, 400, como eu falei com vocês anteriormente, é o mesmo que 4 vezes 10 elevado a 2 positivo, vezes 10 elevado a menos 9. Então, olha, eu tenho duas bases iguais. Eu vou juntar essas duas bases.
Eu não vou deixar essas duas bases repetindo. O 4, aqui, olha, é como se eu tivesse aqui 1. Então, ficaria 4 vezes 1, 4 vezes 10. Aqui, olha, aqui eu tenho 2 e menos 9. Eu vou pegar 2 menos 9, então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 7. Porque 2 menos 9, eu vou subtrair os números, que são sinais diferentes, e conservar o de maior valor absoluto, que no caso seria o 9. Então, fica 4 vezes 10 elevado a menos 7. Certo, meninos? Alguma pergunta? Agora eu vou falar das operações. Vocês viram aqui que eu separei os números. Se eu tiver aqui, ó, 3,2 vezes 10 elevado a 5 vezes 2, vou pegar só o 3 mesmo, fica fácil aqui, vezes 10 elevado a 2. Olha, eu vou multiplicar aqui, vou pegar essa parte com essa aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou multiplicar 3 vezes 2, 6. E a potência que eu tenho, que é a mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. 5 mais 2, 7. Ok? Bom, aqui agora eu falei sobre a notação científica, como se escreve. A próxima aula eu vou falar para vocês sobre as operações e a questão do nano. Então, bom dia para vocês!